última aula para essa, né, nesse período que eu vou olhar as tarefas, tudo bonitinho, um tempo precioso, mas que eu acho que é bem investido. E agora vamos corrigir a tarefinha. Fiquei satisfeito comparando a tarefa de matemática com a tarefa de física. Essa tarefa me deu uma sensação melhor. É claro que eu fico com aquele medo, né? Pô, será que o cara vai lá e copiou e não fez nada? E uma dica que eu te dou. É melhor tu tentar às vezes sozinho e errar tudo, mas tentar guerreiro, ler, reler. Pô, não tem jeito, olhar a apostila, olha o videozinho, ah, não deu, cara. Bota lá, página tal, exercício tal, bota uma interrogação. Às vezes eu prefiro essa honestidade do aluno ler tal do que simplesmente copiar, porque senão tu te ilude. Senão o cara copia, tá tudo bonitinho no caderno e a prova vai lá embaixo. Né? Não pode, o cara não pode dar com o caderno perfeito, conseguir fazer as tarefas em casa e na prova ir tão mal. Então sempre refletindo sobre a tua atitude no teu dia a dia, tá? Mas eu fiquei orgulhoso, comparando a tarefa de física com a de matemática, eu fiquei orgulhoso. Eu vi bastante gente já se organizando melhor no caderno. Ah, que beleza, que beleza! Então olha só, eu pedi para vocês de tarefa, página 25, página 27, 108. Então vamos lá, começar com a página... Ah, não. Antes de fazer, eu vou dar uma revisada, né? Claro, não. Aqui, ó. Tem um eixo Y, tem um eixo X e um maldito vetor oblíquo. O que é isso, vetor oblíquo? É que ele não está nem paralelo ao X, nem paralelo ao Y, tá? Oblíquo. Aí aqui é o ângulo, ó. Mas às vezes tu pode ter um ângulo beta também, não pode? Ou é o alfa ou é o beta. Uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado, pouca gente fazendo um desenho bonitão, assim, ó, pontilhada paralela e desenhando a componente. A maioria tá só fazendo os eixos e uma reta. Nem a setinha bota, isso é perigoso. Isso na prova vai ter desconto, tá, gente? Então, ó a setinha, ó a pontilhada, ó a pontilhada e ó o filhotinho. Olha ali, ó, a setinha encosta na pontilhada. Se a mamãe chama G, esse aqui é o filhote GX, aquele ali é o filhote GY, por motivos lógicos. Tranquilo até aqui? E a técnica ensinada para vocês foi o seguinte, ó, quer calcular o GX, tu pega a mamãe G e multiplica por... Com ângulo, se eu estivesse olhando para o alfa, seria com, não é isso? Cosseno de alfa. Porém, se eu estivesse olhando para o ângulo beta, seria sem ângulo. Olha que legal. Certo? Então tem aquelas duas maneiras de pensar. Aqui é o alfa. Se eu quero calcular o GY, eu pego a mamãe e multiplico. Ou olhando para o ângulo beta, é com ângulo, aí fica cosseno de beta. E se eu quiser olhar para o outro ângulo alfa, esquecendo beta, fica sem ângulo. Por isso que é seno de alfa. Isso então vai dar errado, porque se um fizer por uma e outro fizer por outra, não dá igual. Lembra que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? Certo? É isso aí. Então o seno deste ângulo certamente é igual ao cosseno do outro ângulo. Por isso que qualquer uma das maneiras de calcular vai funcionar. Então foi só uma revisãozinha, nada demais. Agora, feita a revisão, vamos às questões. Na página 25, primeiro era a questão 3 ou 2? 2. Vamos lá. Um garoto puxando um aviãozinho de plástico que se desloca a uma altura constante. Essa eu cheguei a fazer? Não. Ah, dei uma dica, né? Dei uma dica do desenho. É isso, dei uma dica do desenho. Um garoto corre puxando um aviãozinho de plástico que se desloca a uma altura constante. A força com que o garoto puxa o aviãozinho faz um ângulo de 30 graus com a horizontal e tem intensidade de 48 newtons. Ver figura abaixo. Então tem a figura do aviãozinho do garoto. O meu tem hélice e tudo, né? E tinha lá a cordinha e um ângulo de 30 graus. Eu não vou reproduzir o garoto ali, porque o garoto não importa. Detalhe, olha só. Isso aqui ainda não é o desenho dos vetores, é a situação real, né? É o aviãozinho, eu juro que é um avião, juro. Certo? É um avião. Tá? Se tu não está gostando do avião, na física a gente faz assim, ó. Ó o avião. É o ponto. Certo? Porque ele falou o tamanho do avião. Eu posso desprezar então o tamanho do avião, não posso? Aí chama ponto material. Olha que bonito. Ponto material. Por isso que na física tudo vira um ponto. É um gato, é um navio, é um ponto. Acabou. Ele disse que a força que o menino faz aqui é quanto mesmo? 48. E isso é uma força de 48 newtons. A partir dessa situação real, eu vou lá e crio eixo X, eixo Y, e no lugar da corda eu vou representar a força que atua na corda. F igual
a 48 newtons. Faz o desenho, já aproveita, ó, Fx, obrigado, amigo. Fy, o amigo atentamente, ó, me lembrou que tinha que botar o ângulo para ajudar. Isso, agora deixa eu ler o que ele quer, né? Senão eu vou acabar calculando as duas, de repente ele só quer uma, né? Nas condições descritas, pode-se afirmar que o módulo da componente horizontal da força aplicada ao aviãozinho é Fx, né? Eu vou te confessar, cara, que até uns 12 anos eu tinha dificuldade de diferenciar horizontal de vertical. Te juro, cara. Pô, eu tenho vergonha de falar isso hoje, mas, né, sou obrigado a confessar. Então eu não sabia diferenciar horizontal e vertical aos 12 anos. Eu tinha dificuldade. Aí um professor um dia me fala assim, Otávio, a linha do horizonte, cara. Eu fiquei vermelho na hora, eu fiquei envergonhado, porque aos 12 anos é que eu fui entender que horizontal era a linha do horizonte, cara. Olha que absurdo. E que absurdo, até os 12 anos, nenhum maldito professor ter me falado isso, né? Que é um crime com a criança, né? Ah, horizontal, a linha do horizonte. Ah, óbvio. Nunca mais na vida o cara esquece que horizontal é aquela linha bonita que a gente vê quando observa o mar, né? E aqui morando numa ilha, né? Não tem como não ter visto ainda. A linha do horizonte. Então é claro que é esse aqui que está com a linha do horizonte, né? É claro que é o Fx. Fx é o filhotinho. É igual. Mamãe, com ângulo, cosseno de 30. Fala sério, hein, cara? Decompor vetor não é difícil, não. Tá. Entendi. O amigo já tá lá na resposta. Agora entendi. Fx é igual 24 raiz de 3 newtons. Pode falar. Porque assim, ó, aqui é como se fosse sobre 1, né, galera? Não é isso? Então eu multipliquei esse por esse e esse por esse. Ficou 48 raiz de 3 dividido para 2. E 48 dividido para 2, 24. Por isso que ficou 24 raiz de 3. Só pediu um módulo, não precisa botar a unidade. Ótimo, assim, ó, Vinícius, parabéns. Se ele pediu só o módulo, eu não preciso me preocupar com o sinal. Certo? Com o sinal. A unidade é sempre bom vir. Beleza? Fala, amigo. Mas não tem que achar o centro também. Não, porque assim, ó, ele só pediu a componente da força horizontal. Sim. Daria para calcular, entendeu? Eu poderia calcular, só que na hora de responder ele teria que ir no ABCD nessa aqui, que era a horizontal. Tá beleza? Eu sei que a outra está... Deu 24 para a tua vertical? Deu 24, né? Deu certo. Deu 24, então parabéns. Eu fiz 100 também porque ele passou 100%. Ah, sim, pois é, isso é muito comum, tá? No vestibular é muito comum o cara dar um monte de dado e tu não usar os dados todos, certo? Então tu não é obrigado a calcular, né? Mas, na verdade, pensa bem, como tu fez os dois, tu exercitou mais. Então, pra ti fez melhor essa solução completa. Mas não se esqueçam, como ele pedia a horizontal, o gabarito fica a letra C. Professor, mas no gabarito o cara não colocou unidade. Ele não colocou de tanso, deveria ter colocado. Eu acho que não deu por causa da raiz. A raiz com N ali, ficou a caixa de texto pequena, aí sumiu o N. Provavelmente deve ter sido isso. Isso, eu percebi. Parabéns, muito atento, seu Vinícius. Gostei de ver. Essa aqui tá tranquila, né, galera? De acordo com a aula que a gente teve, né, dava pra arriscar essa decomposiçãozinha aqui. Mas tu vê que bacana, quando eu te ensinei, eu fui curto e grosso. Eixo X, eixo Y, força. Quando tu foi para a questão, já tinha um garoto, já estava puxando um aviãozinho, já teve que tirar da situação real e ir para abstração, né? Quando eu te mostrei, eu só te mostrei abstrato aqui, ó. Não mostrei a explicação bonitinha, né? No começo eu mostrei o giz, né? Remessei o giz para vocês e tal, mas depois eu larguei isso de mão. Então, o que deixava a questão mais delicada era justamente a interpretação. Depois dessa, qual foi teu pedido? Vamos que vamos, Bela manhã para aprender física. Depois, se faltar um tempinho, tu vê de novo lá o videozinho, né? Ó, galerinha, questão 3, vou falar. Isso, ó, vamos só fazer um esboço para todo mundo poder acompanhar o raciocínio. Tem uma estrada, né, com uma bifurcação aqui nessa região. E tem dois carrinhos. Meu carro é assim, moderno. Ó, o design arrojado dele. E aqui ele fala que as estradas formam um ângulo de 60 graus entre uma e outra. Diz que esse carro tem uma velocidade VB e esse carro tem uma velocidade VA. Os automóveis A e B, A e B,
se movem nas estradas EA e EB, então ele chamou essa estrada de EA e essa estrada de EB, com velocidades constantes VA e VB. Sabendo-se que VA igual a VB, que é igual a 100 km por hora, aqui é só interpretação, nada demais. Em relação ao solo, lógico, né, o carro mede em relação ao solo, em relação ao vento. Determine o valor das componentes dessas velocidades na direção paralela a EA e na direção perpendicular a EA. Dados dando as respostas em km por hora. E ele falou ali dados, cosseno de 60 e seno de 60. Legal, saúde. Cosseno de 60 é 0,50, seno de 60 ele disse para usar 0,87. Muito bom. Olha só, galerinha. Quando ele está dizendo que quer calcular as componentes dessas velocidades paralelamente a EA e perpendicularmente a EA, ele na verdade está nos estimulando a usar o eixo X e o eixo Y. Mas vamos fazer um carro de cada vez, para não confundir. Um dos carros era o VA, então vou fazer aqui o vetor VA. Tudo bem esse vetor VA para vocês? Né? Um vetor honesto, né, de acordo com a velocidade do carro. Quanto vale esse vetor VA? 100 km por hora. Eu te ensinei a fazer desenho também, não ensinei? Então tá, vou desenhar as componentes. Pô, mas tá complicado desenhar essas componentes. Não, mas é que esse carro ele tá andando pra lá, né? É só botar um ponto ali, não dá certo. É que tinha que fazer, né? Quando assim eu tô confuso, acho que não sei fazer essa, olha só. Porque era assim, né? Pontilhada, vetorzinho, pontilhada, vetorzinho. E agora que esse vetor tá no horizontal, eu não tô conseguindo decompor, cara. Por quê? O que tá acontecendo? Ele pode me ajudar? Não tem componente Y, gente. O carro anda só no horizontal. Como é que vai ter velocidade para cima? Não existe velocidade para cima. Eu tô, ó, quer ver? Ó? Eu tô andando para frente, hein, galera? Qual é a minha velocidade para cima? É zero. Não existe velocidade para cima. Tu tá vendo? Eu te ensino uma coisa. Aí tem uma coisa um pouquinho diferente e o cérebro trava. O cérebro fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, é bobagem. É porque a velocidade paralela a EA é o próprio 100 km por hora. E a velocidade vertical perpendicular é zero. É isso aí. Então, ó, VAX, certo? É 100 km por hora. E VAY é 0 km por hora. Ele está parado na direção Y, ele não sobe. Concorda comigo? Então, olha só. Esta velocidade, ó, para deixar bem clara a resposta, hein? Essa velocidade é paralela a EA. E essa outra velocidade que eu chamei de Y é a perpendicular a EA. Beleza? Agora, olha só, vamos fazer para o outro carro agora. Resolvi para o carro A. Só falta o outro carro agora. Não precisou decompor, não precisou fazer conta, certo? Era só usar o bom senso. Vou usar esse mesmo diagrama, vou apagar o carro A, que eu já resolvi a charada para ele, e vou desenhar a velocidade do carro B. Só que olha só a velocidade do carro B, que ângulo que ela faz com a horizontal? 60, né? Esse vetor VB continua valendo 100 km por hora. Porém, agora tem ângulo. E agora que tem ângulo, dá para decompor? Claro. Agora não vou ficar perdido na hora de traçar as minhas pontilhadas paralelas. Pontilhada paralela, essa aqui é a VBX. Pontilhada paralela, essa aqui é a VBY. Paralela à estrada EA, perpendicular à estrada EA. Vamos que vamos. VBX nasceu de quem? De VB. E é com ou sem? Com ângulo, parabéns, cosseno. Cosseno de 60, VBX fica sendo 100, e o cosseno de 60 ele pediu para usar 0,5 ou 0,50, portanto multiplicando dá 50 km por hora. Essa velocidade é a paralela ou é a perpendicular à estrada EA?
Era o eixo X, não era o que eu calculei? Se eu calculei o eixo X é paralelo ou perpendicular a IA? Paralelo. Paralelo, né, gente? Paralelos são linhas que não se cruzam, né? Certo? Então, ó, cuidado, ó. Isto e isto são coisas paralelas. Isto e isto são coisas perpendiculares. Muita atenção, tu vê. Não era esperado essa dificuldade em paralelo e perpendicular. Ó, calculei o VBX, falta quem? VBY é igual a VB vezes sem ângulo, seno de 60. VBY é igual 100, que era a velocidade do carro B, e ele pediu para usar 0,87. VBY ficou igual a 87. Qual era a unidade? Né? Multiplicar por 100 é fácil, né, galera? Quilômetros por hora. Essa velocidade é a velocidade perpendicular. Então essa aqui era paralela a EA. E essa aqui é perpendicular a EA. Show de bola. Então, né, o mais importante era ter feito de maneira organizadinha essas decomposições aqui. Agora tu vê, né, cara, tem aluno que realmente quer aprender mais, né? Um aluno simplesmente fez o seguinte: ó, professor, como ele falou para usar com vírgula, mas nós estávamos usando aquela tabelinha que o senhor passou com frações, eu resolvi fazer dos dois jeitos, para ver se dava igual. É aluno que quer aprender mais, né, cara? Diferenciado, cara. Aí eu fico todo bobo, né, cara? Eu fico todo bobo. O cara fez o que eu pedi e fez mais. Ainda me cutucou, professor, eu fiz assim porque... E eu só deu diferente. Pô, fiquei tão feliz. Olha só, dá uma olhadinha que legal. Se nós não tivéssemos... Tá acabada a questão, né, galera? Resolvemos, certo? Liquidamos a questão. Achamos a velocidade paralela e perpendicular a EA para o carro A. Então aqui as respostas. E achamos as velocidades paralela e perpendicular a EA para o carro B. Fechou. Agora deixa eu te mostrar o que o aluno que quer aprender mais fez aqui, ó. Não é que tu é obrigado a fazer, só estou te comentando para tu saber que tem colegas aí muito aplicados. Ó que bacana. VBX é VB vezes cosseno, não é isso? Se tu tivesse usado a tabela que eu te forneci, ficaria assim, ó. VB é 100 e o cosseno de 60 é 1 sobre... E multiplicar por 1 sobre 2 é o mesmo que multiplicar por 0,5. Porém, vamos fazer a conta aqui. 100 vezes 1 é 100, né? E 100 dividido por 2 deu? E aí, fazer com a fração deu a mesma resposta que fazer com decimal? Deu, né? Tranquilo? Tudo bem? Fechou. Agora vamos fazer VBY, que é com seno. Não foi seno que nós usamos? VB é 100. E na tabela eu te falei que era quanto o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. 100 dividido por 2? 50 raiz de 3. Se o cara olha isso a grosso modo, dá a sensação de que ficou... Não, porque tipo, se tu pegar a raiz de 3 e multiplicar por 2... Quanto é que é a raiz de 3 aproximadamente, galera? Isso, 1,41 é a raiz de 2, né? 1,73 é a raiz de 3. Vezes 50. Eu vou fazer vezes 5, depois eu corrijo a vírgula e os zeros. 3 vezes 5, 15, vai 1. 35 mais 1, 36 vai 3. 5, 6, 7, 8. Tem o zero dos 50 e 3 casas após a vírgula. Pá, deu errado, ó. 0, 86,5 e 87. Como isso? É, né? Porque quando eu usei a raiz de 3, eu estou usando uma aproximação. E o cara da apostila usou uma aproximação levemente diferente da minha. Só isso, a única diferença. Mas as duas respostas estão condizentes uma com a outra. Não é um absurdo, né? É uma discrepânciazinha mínima. Show de bola. Parabéns, então, pelos alunos que tiveram essa vontade de verificar. E será que a tabela do professor funciona também? Muito bom. Tem mais, não tem? Tem. Tem mais questãozinha. Isso aí, vamos só cortar o videozinho para a galera não ter que ficar esperando muito para assistir o que quiser, né?